São 2h41 da manhã do dia 7 de maio de 1945. Em Reims, na França, o silêncio é pesado. Numa pequena sala de uma escola técnica, o destino de um continente inteiro está prestes a ser selado. Enquanto a maior parte da Europa dorme, homens exaustos, marcados por anos de conflito, preparam-se para escrever a última e sangrenta página da guerra mais destrutiva da história humana. 6 anos de guerra, 60 milhões de vidas perdidas, um continente em ruínas. Apenas uma semana antes, Berlim ardia em chamas, cercada pelo Exército Vermelho. Adolf Hitler estava morto, tirando a própria vida em seu bunker. O que restava do exército alemão estava em retirada caótica. E a população civil, faminta e desesperada, estava presa entre exércitos que avançavam. Com o Führer morto, a Alemanha, agora liderada pelo almirante Karl D. Nitz, enfrentava uma escolha impossível: render-se incondicionalmente aos soviéticos, que buscavam uma vingança compreensível por seus 27 milhões de mortos, ou tentar uma rendição separada aos aliados ocidentais, liderados pelo general Dwight Eisenhower, na esperança de termos menos severos e, crucialmente, de salvar o máximo de soldados e civis alemães da captura soviética. Foi com essa missão quase impossível que o general Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas alemãs, partiu da sede do novo governo em Flensburg. Ele voou sobre território inimigo em direção a Reims, carregando instruções ambíguas. Negociar uma rendição parcial, focada apenas na frente ocidental. Ele não tinha autorização para uma rendição total, mas ele estava prestes a descobrir que não haveria negociação. A sala onde tudo aconteceu não tinha a grandiosidade que se poderia esperar de um momento tão histórico. Era a sala de guerra do Quartel-General Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas, uma sala de aula transformada em centro de operações. Na parede, um mapa gigantesco da Europa mostrava as posições das tropas. No centro, uma mesa simples de madeira, rodeada por cadeiras desiguais. O documento da rendição em si seria datilografado numa máquina de escrever Underwood, em papel comum, não em um pergaminho cerimonial. Nada ali sugeria glória ou pompa, apenas a funcionalidade fria de uma guerra que estava, finalmente, chegando ao fim. Nesta sala, 4 figuras centrais se encontraram. O general Alfred Jodl, leal a Hitler até o fim, agora com a missão de salvar o que restava da Alemanha do avanço soviético. Do outro lado da mesa, o general Walter Bedell Smith, chefe de gabinete de Eisenhower, um negociador americano direto e implacável, com pouca paciência para as manobras alemãs. Representando a União Soviética estava o general Ivan Susloparov, um homem em uma posição terrivelmente arriscada. Ele estava ali como observador, mas não tinha instruções claras de Moscou sobre como proceder. E, simbolizando a nação onde a rendição acontecia, estava o general francês François Cevez. Mas a figura mais poderosa de todas não estava na sala. Em um escritório adjacente, o comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, se recusava a encontrar Jodl pessoalmente. Para ele, não haveria um encontro entre generais para discutir termos. Sua posição era inflexível. Sua mensagem para Bedell Smith foi clara: diga a Jodl que ele deve assinar incondicionalmente, ou fecharemos todas as linhas de frente, impedindo que mais alemães fujam dos russos. Eisenhower não negociaria com o que ele via como o aparato criminoso nazista. Ele apenas aceitaria a sua extinção total. A negociação foi curta e tensa. Bedell Smith apresentou os termos: rendição incondicional a todas as forças aliadas, tanto no leste quanto no oeste. Jodl, desesperado, tentou ganhar tempo. Ele pediu:
48 horas para comunicar as ordens a todas as suas unidades espalhadas. A resposta de Smith foi um não categórico. As hostilidades deveriam cessar a meia-noite do dia 8 para 9 de maio. Qualquer atraso significaria mais mortes, e os aliados não iriam permitir que os alemães usassem esse tempo para mover mais tropas para o oeste. A tentativa de Jodl de negociar uma rendição separada foi completamente rejeitada. A unidade de comando aliada era absoluta. Todos se renderiam a todos, simultaneamente. Enquanto isso, um drama paralelo se desenrolava. O general soviético Susloparov estava isolado. Ele havia enviado um telegrama urgente a Moscou pedindo instruções, mas o silêncio do Kremlin era total. Stalin não respondia. Susloparov enfrentava uma decisão que poderia custar sua carreira ou sua vida. Se ele se recusasse a assinar, poderia comprometer a unidade aliada. Se assinasse sem autorização, poderia ser visto como um traidor por Stalin. Em um ato de coragem e intuição extraordinárias, ele decidiu assinar, acrescentando uma nota de que uma cerimônia de ratificação poderia ser necessária. Ele apostou no interesse comum do fim da guerra, um risco pessoal enorme. Com todas as opções esgotadas, Jodl enviou um último telegrama ao almirante D. Nimitz, explicando a situação e pedindo autorização para a rendição total e incondicional. A resposta veio rapidamente. Ele estava autorizado. Eram 2h41 da manhã. O momento da assinatura chegou. Em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio e o som de respirações contidas, Jodl leu o documento. Suas mãos, vistas em fotos, pareciam tremer. Ele pegou a caneta e, com uma caligrafia firme, assinou seu nome. Em seguida, Bedal Smith, Susloparov e Seves assinaram. A guerra na Europa havia acabado. Com a caneta no papel, Jodl pronunciou palavras que ecoariam pela história. Com esta assinatura, o povo e as forças armadas alemãs estão, para o bem ou para o mal, entregues nas mãos dos vencedores. Apesar da assinatura, o mundo não soube imediatamente. Eisenhower controversamente impôs um embargo de notícias de 36 horas. Ele queria dar tempo para que a notícia chegasse a todas as tropas e, principalmente, queria acomodar a exigência de Stalin por uma segunda cerimônia mais formal em Berlim. Mas no mundo da mídia, segredos são difíceis de guardar. Edward Kennedy, um correspondente da Associated Press, quebrou o embargo, transmitindo a notícia para o mundo. Sua reportagem lhe rendeu fama, mas também a ira dos militares, que suspenderam sua credencial por anos. Na Alemanha, D. Nimitz ordenou a todas as forças que cessassem fogo. Enquanto a maioria dos soldados se rendia, algumas unidades fanáticas da SS continuaram a lutar por dias. Em escritórios e quartéis-generais por todo o Reich em colapso. Uma nova atividade frenética começou: a destruição em massa de documentos incriminatórios. Enquanto isso, a notícia se espalhava pelas capitais aliadas. Churchill em Londres, Truman em Washington, todos se preparavam para anunciar a vitória. Mas em Moscou, Stalin estava furioso. Stalin não aceitava a cerimônia em Reims como o ato final. Para ele, aquilo era um ultraje. A rendição havia ocorrido em território controlado pelos americanos, não na capital do inimigo derrotado, Berlim, que havia sido conquistada com o sangue de milhões de soviéticos. Além disso, o signatário soviético, Susloparov, não tinha poderes formais de Moscou. A simbologia era tudo. A União Soviética, que arcou com o peso maior da guerra na frente oriental, exigia o protagonismo na derrota final da Alemanha. A solução foi uma nova cerimônia, uma ratificação, a ser realizada em Berlim no dia seguinte.
É por isso que temos duas datas para o fim da guerra. O 7 de maio foi o dia da assinatura real e militar em Reims. O 8 de maio tornou-se o dia da vitória na Europa. O V-Day, marcado pela cerimônia formal em Berlim. E, devido à diferença de fuso horário e ao fato de a assinatura em Berlim ter ocorrido tarde da noite, a Rússia e muitos países do antigo bloco soviético comemoram o dia da vitória em 9 de maio. Mas para as pessoas nas ruas, a data exata não importava. Celebrações espontâneas explodiram em Times Square, em Nova York, Piccadilly Circus, em Londres, e nos Champs-Élysées, em Paris. A guerra tinha acabado. O destino dos homens, naquela sala em Reims, seguiu caminhos muito diferentes. O general Alfred Jodl foi julgado nos tribunais de Nuremberg, considerado culpado de crimes de guerra e executado em 1946, Walter Bedell Smith continuou sua carreira e se tornou o embaixador dos Estados Unidos da América na União Soviética. Ivan Susloparov, o general que arriscou tudo, foi chamado de volta a Moscou. Stalin, embora furioso, acabou por perdoá-lo e ele foi discretamente aposentado do serviço militar. E Dwight Eisenhower, o comandante que orquestrou a vitória, se tornaria o 34º presidente dos Estados Unidos. O documento original, aquelas 4 páginas de papel comum, está hoje guardado no Museu Nacional dos Arquivos em Washington, raramente exibido devido à sua fragilidade. Mas por que a cerimônia de Reims é tão menos lembrada do que a de Berlim? A resposta está na Guerra Fria que se seguiu. A narrativa soviética, que enfatizava a cerimônia de Berlim, dominou a historiografia no leste europeu. O Ocidente, por sua vez, focou nas celebrações do dia V em 8 de maio. A assinatura em Reims, um evento puramente militar e pragmático, ficou espremida entre a política das superpotências. O que esta sala simples em Reims nos ensina sobre como as guerras realmente terminam? Elas não terminam com desfiles e discursos, mas com decisões difíceis, em salas funcionais por homens exaustos. Mostra que a paz é sempre um processo mais complexo e confuso do que a vitória. Se você aprecia essa profundidade histórica, que vai além das simplificações, considere se inscrever no nosso canal. Aqui, nós mergulhamos nos detalhes que moldaram o nosso mundo. Nos nossos próximos vídeos, vamos explorar a rendição do Japão a bordo do USS Missouri e os últimos dias de Hitler em seu bunker. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de entusiastas da história e ainda tem acesso a materiais exclusivos, como uma transcrição completa do documento de rendição de Reims. Agora, quero ouvir a sua opinião. O que você acha mais impressionante? A pragmática assinatura em Reims ou a cerimônia simbólica em Berlim? Deixe seu comentário abaixo. A história não é apenas sobre datas, mas sobre decisões humanas. Continue aprendendo conosco.